O que acontece após a morte? Um panorama expositivo. A morte é, antes de tudo, um processo biológico que se inicia com a cessação definitiva das funções vitais: respiração, circulação e atividade cerebral. Porém, sua dimensão extrapola o puramente fisiológico, englobando aspectos científicos, filosóficos e espirituais. Abaixo, vamos explorar esses múltiplos ângulos, de forma clara, acessível e sem clichês vazios. Biologia da morte. O que ocorre no corpo quando não há mais alma? Morte clínica e morte celular. A morte clínica acontece quando o coração e os pulmões deixam de funcionar, inviabilizando o suprimento de oxigênio e nutrientes ao cérebro. Sem oxigênio, as células recorrem à produção anaeróbica de energia, acumulando ácido láctico, prejudicando a estrutura celular. Em poucos minutos, inicia-se a necrose e então a morte cerebral, quando o cérebro cessa de funcionar de forma irreversível. Algor, pallor, rigor e livor mortis, de que falamos? Imediatamente após a morte, a circulação cessa. A pele perde cor. Pallor mortis em 15-25 minutos. Logo em seguida, o corpo começa a esfriar. Algor mortis, perdendo gradualmente a temperatura. Entre 1 e 2 horas, surge a rigidez cadavérica. Rigor mortis, causada pela falta de ATP nas células musculares. Simultaneamente, o sangue se acumula nas partes baixas do corpo, resultando nas manchas escuras conhecidas como livor mortis. O pó volta ao pó. Decomposição, autólise, putrefação, microbioma. Após a rigidez, inicia-se a autólise. As próprias enzimas das células rompem membranas e tecidos, começando pelo fígado e cérebro. Depois, entra em cena o microbioma. Bactérias intestinais se espalham e metabolizam tecidos, produzindo gases, inchaço, cheiro forte, inchaço e ruptura de órgãos. Em alguns dias, pode haver marmoreio, coloração roxa, desprendimento da pele e expulsão de líquidos pelo corpo. Após semanas ou meses, ocorre mumificação em ambientes secos, ou formação de adipocera em ambientes úmidos, interrompendo ou retardando a decomposição. O cérebro e os limiares da consciência. Atividade elétrica pós-morte. Em testes com ratos, foi observada uma atividade cerebral intensa até 30 segundos após a parada cardíaca, níveis superiores aos do estado de vigília. Em humanos, estudos captaram ondas cerebrais gama, alfa, beta, delta e teta, associadas à memória, sonhos e meditação, antes e logo após a morte clínica. Até repolarização e despolarização em massa, o chamado tsunami cerebral, foram registradas, um colapso eletroquímico que termina com o silêncio dos módulos cerebrais. Experiências de quase-morte, EQM. Testemunhos de EQM frequentemente incluem sensações de paz, ausência de dor e vivência de cenas pessoais intensas, como túnel ou luz branca. Explica-se que essas vivências sejam alucinações induzidas pela falta de oxigênio no cérebro. Importante notar que muitos relatos envolvem experiências que se confirmam depois. Embora não haja consenso científico sobre evidência de consciência extracorpórea. No campo filosófico, podemos citar algumas premissas. Nada além do nada, oblívio eterno. Para muitas correntes materialistas e ateias, a consciência depende inteiramente do cérebro. Quando este morre, cessa tudo: mente, subjetividade e sensação. Na visão de Sócrates e Epicuro, a morte não é um inimigo, mas o fim da sensação, semelhante a um sono sem sonhos. A suspensão do juízo. Alguns filósofos contemporâneos adotam uma postura agnóstica sobre a pós-vida, destacando que ainda não temos evidências que permitam afirmar se a consciência continua de algum modo. Identidade e continuidade pessoal. Mesmo que houvesse alguma forma de consciência perpetuada, isso não garantiria que fosse o mesmo eu. Memória, emoção e personalidade dependem de estruturas nervosas físicas. Se olharmos para as perspectivas espirituais e religiosas, veremos. No Espiritismo, acredita-se que a consciência sobrevive num estágio inicial de perturbação, até assumir uma nova forma espiritual. Do ponto de vista mórmon, existe separação entre corpo espiritual e físico. O espírito vai a um mundo espiritual e, num futuro,
será reunido ao corpo num estado perfeito. Religiões clássicas, cristianismo, islamismo, hinduísmo, sustentam que a alma, ou espírito, sobrevive à morte do corpo, podendo ser julgada, reencarnada, ou alçada a uma existência eterna num plano espiritual. Dependendo da perspectiva e do consenso científico, as divergências podem ocorrer no campo biológico, apresentando as etapas da decomposição e inexistência de funções cognitivas após a morte cerebral. Isto seria o ponto de corte entre vida e morte real. Da neurociência. Registra atividade cerebral breve, após parada cardíaca. Explica EQM por fatores neuroquímicos. O ponto divergente seria a interpretação da atividade como consciência. Filosofia materialista ou ceticismo sustenta que a consciência termina com a morte cerebral. O eu se dissolve. Falta de clareza sobre limites da consciência é o ponto divergente da filosofia. Quanto às religiões e à espiritualidade, a complexidade é ainda maior uma vez que cada sistema propõe continuidade da alma, espírito ou consciência independente do corpo, mas diverge quanto ao destino da alma e à natureza da morte. O segmento religioso muitas vezes entra em conflito dialógico nesse sentido. Shakespeare estava certo ao dizer: há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode sonhar a nossa vã filosofia. Sob o ponto de vista biológico, a morte inicia uma série complexa de reações químicas celulares e microbiológicas. O que acontece com o corpo é bem documentado. No campo da consciência, há indícios de atividade elétrica coordenada pós-parada cardíaca. Relatos de EQM, muitos bem descritos, parecem reflexos da neurofisiologia em colapso. Vemos inúmeros relatos sobre experiência quase-morte, com diferentes descrições. Isso não significa que tais relatos são inverídicos, mas um mistério que se aprofunda. Filosoficamente, prevalecem posições que vão do oblívio total à suspensão do juízo. A pergunta "quem sou eu?" se complica quando se considera se há continuidade de identidade. Espiritualmente, cada tradição oferece narrativas sobre a alma, algumas mais simbólicas, outras com promessas de existência eterna ou reencarnação. Este é um segredo do Criador. Aos homens, cabe conjecturas erguidas sobre bases efêmeras. A inconstância pode se nortear em épocas, locais, ambientes ou situações. O que acontece após a morte depende muito da lente com que se observa. A ciência documenta o fim das funções físicas e a breve, mas intensa, atividade cerebral residual. A filosofia questiona se há algo a ser captado, ou se simplesmente deixamos de existir.